Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos à Casa de Deus e nossa casa. Sejam bem-vindos à Família das Graças. Lista de intenções para a nossa missa de hoje. Ação de graças pelos 15 anos de Ana Clara Duarte Araújo de Souza, pelo aniversário natalício de Eliana Saldanha, Wilson Sérgio Montanha Botaro, Valéria Alves, Sônia Fabiano, Leide Muniz e Thaís Libório, pela missão de Padre Fábio e Padre Ronaldo em nossa capelania, pela chegada do capelão Padre Daniel à nossa capelania, pela alta hospitalar de Carol Pimentel, por todos os recuperados em sua saúde e os recuperados pela Covid-19. Súplicas pela direção profissional de Ronate Germano, pela restauração emocional de Andréia Barcelos, Valéria Maia, Enzo Ferretti Rezende de Souza, por Glória Martins dos Santos, pela restauração da visão do menino Gustavo, pelo casal Átila Monteiro Coelho e Denise Corrêa Coelho, pela reconciliação, restauração e santificação das famílias, pelas intenções do Papa Francisco e a santificação do clero, pelo fim da pandemia, pelos desempregados e pela paz do mundo. Saúde. Pedimos pela cura e recuperação da saúde de Papa Francisco, Jansen Ramos Pereira da Silva, Amina Farzati, Carlos Elias Machado, Leide e Márcio Muniz, Fernando José Enes de Sena, Rafael Marques Gonçalves, Pastor Davi, Padre Marlon Múcio, Carlos Alberto Domingues Maia, Nelson do Nascimento, Sidney Jorge Pires Junqueira, Antônio Teixeira Filho, Wallace Lima, Renata Gomes, Monsenhor Jonas Habib, Hilda de Paula Dodô, José da Costa Coelho, Wanda Maria Monteiro Coelho, Simone Monteiro Coelho, Gabriel Coelho Mendes, José Alfredo Lousada, Eugênio Pacelli, Ruth Bastos de Jesus, Davi Luiz Nascimento Lima, João Varvar Simão, Eliana do Socorro Nascimento, Nelson Teixeira de Miranda Filho, César Augusto de Abreu Mendes, Virgínia Moura Carestiato, Anderson Carvalho, Emília Sena, Madalena Sofia, Taila Mendes, Cristina Alves, Elza Carmo Gomes, por todos os infectados pela Covid-19 e outras enfermidades, e por aqueles com depressão. Páscoa. 1 mês de Zenaira Paiva Carneiro, 7 meses de Eduardo Souza Galvão, 11 meses de Maria de Lourdes Lopes de Moraes, por Hélio Carvalho dos Santos, que faria 57 anos de casamento hoje, pela alma de Isabel Lourdes Teixeira de Carvalho e Jacinto Fernando Teixeira, por todos os membros falecidos de nossa comunidade e pelas almas do purgatório. Celebramos nessa Eucaristia o martírio dos 2 grandes apóstolos, Pedro e Paulo. Cada um do seu modo expressou com sua vida o mistério de Cristo Senhor, que nos ama e que por nós se entregou. Que, inspirados pelo seu exemplo e fortificados pela sua intercessão, também nos edifiquemos a igreja, realizando nossa missão com firmeza, coragem e alegria. Rezemos também o dia de hoje pelo Papa Francisco, com suas intenções, e façamos nossa oferta generosa ao óbolo de São Pedro, colaborando com as obras sociais e evangelizadoras apoiadas pelo Santo Padre. Todos de pé para iniciarmos a nossa celebração. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Publicai em toda a terra os prodígios do Senhor, reuniu seu povo amado para o canto do louvor.
Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Bendizei e louvai por Pedro, pela fé que professou. Essa fé é a rocha viva, firme da igreja do Senhor. Toda a igreja unida celebra a memória pascal do Cordeiro, irmanada com Pedro e com Paulo, que seguiram a Cristo por primeiro. Boa noite, família das graças. Boa noite. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Hoje, como já foi anunciado, a igreja no Brasil celebra o dia de São Pedro e São Paulo apóstolos. E também nesse mesmo dia, a igreja pede que possamos nós, como bons católicos, que possamos orar pelo Santo Padre, o Papa Francisco, ele que é o sucessor do apóstolo São Pedro. E devemos orar pelo Papa ainda mais, porque ficamos sabendo da notícia hoje à tarde que ele foi internado para uma intervenção cirúrgica no intestino. Já está internado para essa intervenção, já era previsto esse procedimento. Então rezemos para que ele se recupere, para que também ele possa ter uma boa cirurgia, que tudo dê certo. Rezemos hoje de forma muito carinhosa pelo nosso Papa Francisco. E hoje também, vocês já sabem, não é novidade para ninguém, é a minha missa do Até Logo, né? Então, peço também orações por mim, pela minha missão lá em Santa Cruz. E fica aqui também mais uma vez a minha gratidão a essa comunidade que sempre me apoiou e também que me acolheu com muito carinho. Rezemos de forma especial também pelo Padre Daniel, que estará assumindo a nova missão aqui com vocês. Com fé e com alegria, iniciemos a Santa Missa, cantemos o sinal da cruz. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, estamos aqui para louvar e agradecer, bendizer e adorar. Estamos aqui, Senhor, ao teu dispor, para louvar e agradecer, bendizer e adorar, te aclamar com muita alegria, Deus trino de amor. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos agora suplicarmos o perdão de Deus misericordioso sobre os nossos pecados. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra e da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Arrependidos, cantemos. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor. Tua cruz, Cristi eleison, Cristi eleison, Cristi eleison. Uma pecadora caída,
salva-me. Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. Juntos rezemos. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos. Nós vos damos graças por vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós tirais pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós tirais pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estáis à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Fiquemos em oração nesse momento, apresentemos a Deus na nossa vida, rezemos pelo Santo Padre, o Papa Francisco, de forma especial pela sua saúde, rezemos também pela nossa comunidade e pelos nossos padres. Oremos. Ó Deus, que hoje nos concedeis a alegria de festejar São Pedro e São Paulo, concedei à vossa Igreja seguir em tudo os ensinamentos destes apóstolos, que nos deram as primícias da fé. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. De pé, cantemos. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome, o meu nome, Senhor. Lá na praia eu larguei o meu barco, junto a ti, buscarei outro mar. Agora sentados, escutemos com atenção a palavra de Deus. A palavra de Deus, viva e eficaz, nos revela o desejo de Deus para nós, livrar-nos do mal e provocar em nós o testemunho de sua verdade, assim como viveram São Pedro e São Paulo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães ázimos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou-o na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo, depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor, e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou-o e disse: "Levanta-te depressa." As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: "Coloca o cinto e acalça tuas sandálias." Pedro obedeceu o anjo, lhe disse: "Põe tua capa e vem comigo."
Pedro acompanhou e não sabia que era realidade o que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem da primeira e a segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo o deixou. Então Pedro caiu em si e disse: agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Graças a Deus. De todos os temores me livrou, Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu, e de todos os temores me livrou. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se curva de vergonha. Este infeliz gritou a Deus e foi ouvido, e o Senhor lhe libertou de toda angústia. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e o salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. De todos os temores me livrou o Senhor Deus. Leitura da segunda carta de São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo o mal e me salvará
para o seu reino celeste. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Todos de pé com alegria, aclamemos ao Santo Evangelho, cantemos. Aleluia, 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 aleluia. Tu és Pedro e sobre esta pedra eu irei construir a minha igreja. E as portas do inferno não irão derrotá-la. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, filho de Jonas, Simão, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Ficamos sentados. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Amados irmãos e irmãs, hoje também nesse dia de São Pedro e São Paulo, dia do Papa Francisco, onde rezamos por ele, de forma especial hoje pela sua saúde, nós também queremos sermos muito gratos a Jesus pela sua igreja. Uma coisa também que nós devemos enfatizar muito é que a igreja da qual nós participamos, a igreja não é obra humana. O próprio Papa Francisco uma vez comentou que não confundamos a igreja como se fosse uma ONG ou alguma associação, fã-clube de Jesus, nada disso. A igreja foi querida e amada por Jesus. A igreja foi criada por nosso Senhor Jesus Cristo. E melhor ainda, o próprio apóstolo Paulo, ele ensina na primeira carta aos Coríntios, a igreja é o próprio corpo de Cristo. Tocarmos na igreja é tocar sim no próprio Cristo. Cristo Jesus continua a nos falar pela sua igreja. Cristo Jesus continua a agir pela sua igreja. Então, amados, nós estamos em Cristo, através da igreja que Ele mesmo quis, igreja que é amada, igreja que é esposa de Cristo, igreja que somos nós. E é claro que essa igreja, ela teve seu início, celebrar São Pedro e São Paulo, é nós nos lembrarmos do início da igreja. De uma igreja que nasceu pobre, nasceu humilde, nasceu com um grupo de apóstolos, de homens que Jesus escolheu, e sempre lembrando que os apóstolos eram um pior do que o outro. Era um pior do que o outro. Cada um com seus defeitos, com suas manias, com seus problemas, mas quem capacitou esses homens nós já sabemos, foi o Espírito Santo.
A palavra apóstolo em grego significa enviado. Jesus mesmo disse: assim como o Pai me enviou, também eu vos envio. E na verdade, em certa maneira, em certa medida, todo batizado é apóstolo. Nós somos enviados ao mundo para sermos sal e luz. Nós estamos no mundo para fazer a diferença aonde quer que estejamos. E nós temos hoje como referências de apóstolos Pedro e Paulo. Pedro e Paulo são referências obrigatórias para todo católico. E nós hoje olhamos para eles. Precisamos de termos exemplos, precisamos de termos referências para tomarmos segurança em nossas vidas. Como que eu devo ser? Como que eu devo me comportar? E muito mais do que palavras, Deus nos educa com exemplos. E nós temos hoje à nossa frente o exemplo de Pedro, o exemplo de Paulo. Jesus confiou a Pedro para que esse homem pudesse ser a pedra na qual a igreja dele pudesse ser edificada. É essa a missão de Pedro: ser rochedo, segurança, pedra para a igreja de Cristo. Paulo, por sua vez, Jesus confiou uma outra missão. Paulo, ele deveria ser pregador do evangelho. Paulo fundou comunidades em várias partes. Paulo, ele pregou o evangelho aos pagãos, mas de diferentes modos, os dois tinham algo em comum. Os dois tinham um amor por Jesus. Os dois tinham um fervor por Jesus. Era isso que unia Pedro e Paulo: a fé, o amor, o ardor. Um era a rocha e o outro era o pregador, aquele que criava comunidades. Hoje, escutando ou meditando o evangelho, nós percebemos que Pedro confessa quem é Jesus. Jesus pergunta para os apóstolos: afinal, para vocês quem eu sou de verdade? Para vocês quem eu sou? Mas Pedro, ele foi levado pelo Pai. Foi o Pai que conduziu as palavras de Pedro. E é bom dizer que Pedro, por si mesmo, Pedro nunca teria falado por si mesmo aquilo que ele falou, que Jesus era o Cristo, Filho de Deus, vivo. Nunca que Pedro iria falar por si mesmo. Se Pedro falasse por si mesmo, talvez ele falaria que Jesus, ele era como Jeremias, como Elias, como um dos grandes profetas, porque era essa a mentalidade comum da época. Todos chamavam Jesus de um grande profeta, que Jesus era no máximo um grande profeta como os outros profetas foram, mas Pedro foi além. Pedro foi além, e ele foi além porque foi o Pai que o conduziu. Aqui é importante: não foi pela carne, não foi pela inteligência de Pedro que Pedro acertou na resposta, que Pedro acertou na identidade de Jesus. Foi o Pai que levou a Pedro a fazer essa confissão de fé. Hoje Pedro, ele revela quem é Jesus: o Messias, o ungido, o Cristo, aquele que Deus tinha prometido. E porque Pedro, ele é levado por Deus a essa resposta, agora sim, você pode ser pedra. Só pode ser rochedo para os outros aquele que é conduzido por Deus. Só pode dar segurança aos outros aquele que é levado pelo Pai. Como Pedro agora foi levado pelo Pai, agora ele pode ser rocha para os irmãos. E também temos hoje o apóstolo São Paulo. Já esse passou por vários caminhos até chegar à sua fé em Jesus Cristo. E passou por caminhos difíceis. Esse homem, Paulo, ele era muito fiel à fé judaica. E sendo fiel à fé judaica, o que Paulo fez? Paulo, ele perseguiu os cristãos. Paulo, ele queria eliminar os discípulos de Cristo. Ele queria eliminar o cristianismo. Era essa a missão de Paulo. E Paulo pensava que, eliminando os discípulos de Cristo, que Paulo estava obedecendo a Deus. Era assim que Paulo pensava. Paulo pensava que estava sendo zeloso com a lei, perseguindo os discípulos de Cristo. Para Paulo, ele não se importava se os discípulos de Cristo estavam sendo presos, perseguidos e até mortos por causa da fé. Paulo não se importava. Mas teve aqui uma grande mudança. E nós já sabemos e já conhecemos. Paulo, indo para Damasco, ele teve um grande encontro com o Cristo ressuscitado. Foi Cristo que apareceu no seu caminho. E de lá para cá, Paulo não foi mais o mesmo. Foi uma grande mudança. Uma mudança total. De perseguidor, Paulo agora se torna pregador de Cristo. Paulo se torna discípulo de Cristo.
e deixou a sua grande marca na história de toda a igreja. Foi, senão, o maior evangelizador que nós tivemos, colocando sua vida em risco, se sacrificando por Cristo, se sacrificando pelo Evangelho de Cristo. Quantas vezes Paulo foi apedrejado, caluniado, difamado, perseguido, preso, várias prisões Paulo passou. Mas veja, amados, que aqui tem algo importante na vida de Paulo. O encontro com Cristo muda toda a nossa história, muda toda a nossa vida. Então nós percebemos hoje que Pedro, ele foi levado por Deus a dizer a verdade sobre Cristo. Hoje com Pedro nós também queremos pedir a Deus: Senhor, conduza a minha vida. Porque quando eu falo por mim mesmo, eu só falo besteira. Quando a gente fala pela emoção, quando a gente deixa os nossos sentimentos nos conduzirem, vamos falar besteiras, falar maldades. Hoje Pedro nos ensina que o meu falar não seja conduzido pela carne, que o meu falar seja conduzido pelo Espírito. Pedro acertou porque falou levado pelo Pai. Toda vez que eu falo, toda vez que estou agindo conduzido por Deus, eu não erro, como Pedro hoje não errou. Pedro depois vai errar várias vezes, e errou porque ele foi conduzido pelas suas emoções, foi conduzido por si mesmo. Mas toda vez quando Pedro era conduzido por Deus, acertava e se tornava rochedo. E com Paulo aprendemos que uma experiência com Cristo é o que muda a nossa vida. Muitas vezes, amados irmãos, nós também perseguimos os irmãos. Quantas vezes eu persigo pessoas, tenho inveja, raiva, ódio, amargura, falo mal dos outros. Eu era que nem Paulo antes de me encontrar com Cristo. Mas para que isso se encerre na minha vida, eu preciso ter um encontro com Cristo. É somente um encontro real com Ele, pelo ato de fé, é que nós seremos também seguidores de Cristo, é que também seremos apóstolos. Eu só serei apóstolo de Jesus no mundo se eu tiver um encontro real com Cristo. E em cada missa nos encontramos com Ele. Em cada Eucaristia eu estou com Ele. E é esse encontro que muda a nossa vida, que dá uma nova orientação. Hoje a igreja nos pede orações pelo Papa Francisco, que ele também possa imitar Pedro, sendo conduzido por Deus, também que ele possa imitar Paulo, porque é esse encontro com Cristo que muda a nossa história. Rezemos pelo Papa Francisco, ainda mais hoje, ele que está fazendo essa intervenção cirúrgica. Rezemos de forma especial pela sua saúde, e rezemos pela igreja no mundo inteiro, para que também nós tenhamos encontro com Cristo e sejamos sempre conduzidos pelo Pai. Assim seja. Amém. De pé, professemos aquilo que nós acreditamos. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, único Filho nosso, Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir julgar os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Viver para mim é Cristo, morrer para mim é ganho. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão, quando se é cristão, não se para de lutar, até chegar ao céu. Foi São Paulo que disse isso. Para mim, viver é Cristo, e morrer é ganho, morrer é lucro. Na solenidade dos apóstolos São Pedro e São Paulo, apresentemos a Deus, Pai, as nossas súplicas pelas necessidades de todo mundo, dizendo cheios de esperança: Senhor, escutai a nossa prece. Pela Igreja fundada sobre Pedro, para que sinta, em meio às dificuldades deste mundo, a força de Deus que conduz à salvação, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece.
pelo Papa Francisco, sucessor do apóstolo Pedro, para que confirme na fé os seus irmãos e seja sinal de unidade da Igreja. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Por todos a quem, exemplo de São Paulo, anunciam o Evangelho de Jesus, para que ele os livre de todo o mal, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pelos perseguidores por causa da fé, para que a oração perseverante da Igreja lhes obtenha a paz e a liberdade, rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Pela nossa comunidade, para que viva na paz e na concórdia e manifeste a presença do Senhor por meio da solidariedade, ao contribuir generosamente com o óbolo de São Pedro. Rezemos. Senhor, escutai a nossa prece. Deus clemente, cheio de compaixão, atendei o povo que vos suplica, e pela intercessão dos apóstolos São Pedro e São Paulo, concedei-nos o que humildemente vos pedimos, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ainda de pé, hoje no Folha da Missa temos um aviso importante. Óbolo São Pedro. Neste dia em que celebramos os apóstolos São Pedro e São Paulo, e por isso também rezamos pelo Santo Padre o Papa Francisco, somos convidados a um gesto de generosidade, partilhando recursos destinados exclusivamente à ação evangelizadora desenvolvida pelo Papa. Sejamos, portanto, generosos. Hoje, em todas as igrejas do mundo inteiro, se faz essa coleta em benefício do Papa Francisco, para depois ele possa fazer seus atos de caridade. Às vezes, no mundo, acontecem tragédias, acontecem também tragédias naturais, e o Papa sempre participa no apoio, na ajuda, ofertando alguma colaboração para aqueles que necessitam. Então, hoje é o presente que nós queremos dar ao Papa Francisco, a nossa oferta, e façamos isso também de coração. Sentados, nos entregando a Cristo nesse altar, cantemos nosso canto do ofertório. Quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a espada ou perigo, nem os erros do meu irmão, nenhuma das criaturas, nem a condenação. Separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Nem a vida, nem a morte, a tristeza ou a aflição, nem o passado, nem o presente, o futuro, nem opressão. Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem nos separará? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separará? Se Ele é por nós, quem será contra nós? Quem
vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Quem vai nos separar do amor de Cristo? Quem será? Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos esse sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Ó Deus, que a oração dos vossos apóstolos acompanhe as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas e nos alcance celebrarmos este sacrifício com o coração voltado para vós, por Cristo nosso Senhor. Amém. Também é bom lembrarmos, amados, que a pandemia, né? É bom lembrarmos, não acabou, né? Volta e meia sempre tem alguém me mandando uma mensagem pelo WhatsApp: padre, reza por fulano porque está internado, reza por fulano que está contaminado pelo Covid. Então, eu peço também orações nessa intenção pelos enfermos, que por mais que a gente saiba que estamos até tomando a segunda dose, parabéns, né, para quem já tomou a primeira e a segunda dose, né? Muitos já estão aí sendo vacinados, mesmo assim a pandemia continua e devemos também sermos caridosos, principalmente na oração por aqueles que estão aí sendo contaminados. Rezemos pela saúde de cada um. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever e nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário. É nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Hoje, vós nos concedeis a alegria de festejar os apóstolos São Pedro e São Paulo. Pedro, o primeiro a proclamar a fé, fundou a igreja primitiva sobre a herança de Israel. Paulo, mestre e doutor das nações, anunciou o evangelho da salvação. Por diferentes meios, os dois congregaram a única família de Cristo e, unidos pela coroa do martírio, recebem hoje, por toda a terra, igual veneração. Por essa razão, os anjos celebram vossa grandeza, os santos proclamam vossa glória. Concedei-nos também a nós associar-nos a seus louvores, dizendo a uma só voz: Santo, 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 Senhor Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas. Bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. A festa de hoje, ela é mais antiga na igreja do que o próprio Natal, tá? E nós também vamos rezar a oração eucarística primeira, que é a oração eucarística de Roma, mesmo da igreja de Roma do IV século. Então acompanhemos com atenção a oração eucarística primeira, que é a oração que é prevista para o dia de hoje. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos, por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, Papa Francisco, por nosso bispo Fernando, também nosso bispo Orani, e por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida. Rezemos agora pelos vivos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, por todos aqueles que estão na lista de intenção de hoje, ação de graças, súplicas e pela saúde. E de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles se oferecem conosco este sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, de vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto e Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião,
e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedendo sem cessar a vossa proteção. Em comunhão com toda a igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, a aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor. Na noite que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos. Elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é meu corpo, que será entregue por vós. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos, bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Jesus, Jesus, eu confio em vós, eu confio em vós. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vida. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos, também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebeste a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Dizemos agora pelos nossos falecidos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas. Hoje nos lembramos de um mês de Zenaira Paiva Carneiro, 7 meses de Eduardo Souza Galvão, por Maria de Lourdes Lopes de Moraes, por Hélio Carvalho dos Santos, que faria 57 anos de casamento hoje, por alma de Isabel Lourdes Teixeira de Carvalho, Jacinto Fernando Teixeira, por todos os membros falecidos de nossa comunidade, pelas almas do purgatório, que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Manabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastásia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Concedei-nos o convívio dos eleitos. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo,
toda honra e toda glória, agora e para sempre. Nós precisamos em tudo de boas referências. E hoje a igreja nos apresenta duas principais referências, porque foi através deles que Jesus Cristo criou sua igreja. Pedro, ele falou de Jesus corretamente porque foi levado pelo Pai. Também aprendemos. Eu só posso dizer boas palavras se eu sou conduzido por Deus. Não deixe suas palavras serem conduzidas pela sua ira, pela sua raiva, porque nossas palavras podem destruir pessoas. As minhas palavras e os meus gestos devem ser conduzidos por Deus, como hoje Pedro foi conduzido por ele. Segundo Paulo, Paulo teve uma mudança de vida, passou de perseguidor para apóstolo, porque teve uma experiência com Jesus. A minha vida só realmente muda quando eu tenho uma experiência de fé com Jesus Cristo. Hoje de manhã eu estava escovando os dentes lá no banheiro de casa, né, quando eu acordo, aí deixo lá meu celular no YouTube. Aí vou escutando o Padre Paulo Ricardo, a meditação dele de domingo. Aí o Padre Paulo Ricardo falou de um exemplo de um jovem de 30 anos de idade, que já era católico. Ele sempre viveu na igreja católica, mas que esse jovem testemunhou ao Padre Paulo o seguinte: olha, padre, agora aos 30 anos que tive uma experiência com Jesus. Ele já era católico, desde sempre, desde que nasceu. Mas ele disse que teve essa experiência com Jesus na oração. Então veja que muitas vezes eu sou católico sim, mas me falta uma experiência. E são experiências com Jesus que mudam o nosso comportamento, que mudam o nosso agir. E a experiência acontece sempre num clima de oração. Você quer mudar a sua vida? Quer ter uma experiência com Jesus? Entre em oração. Converse com Ele no sacrário. Converse com Ele que você está aqui na igreja, né? Ele está aqui presente. Converse com Ele que você comunga dele. Mas a nossa vida só muda através de encontros com Jesus e fazendo experiência real com Ele. Rezemos com amor e confiança a oração que o próprio Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. livrai-nos de todos os males, ó Pai, dá-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseis a vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dá-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós, que sois Deus com o Pai e Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Cantemos o Cordeiro de Deus. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem de piedade, tem de piedade de nós. Cordeiro de Deus,
Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. Fiquemos todos sentados e estamos lembrando de nossas orientações para a Santa Comunhão nesse tempo de pandemia. Aqui em nossa capela, aqueles que estão preparados para o banquete da Eucaristia ficarão de pé. O ministro vai se dirigir até você. Nós vamos te falar o corpo de Cristo, você responde com seu amém. Você vai retirar a máscara, se possível, pelo fio da máscara. Cuidado com os brincos, com os óculos. A comunhão, como é orientado nesse tempo, é através de nossas mãos. Faremos com nossas mãos um trono para Jesus e comungaremos, e depois da comunhão vamos ficar muito atentos também com cada fragmento que fica em nossas mãos de Jesus Cristo. Cada fragmento é importante, porque em cada pedacinho ali está Jesus por inteiro. Acabo de comungar, volto a colocar minha máscara, volto a ficar sentado para que eu possa com a minha comunidade cantar o canto de comunhão.
almas que esperam. Bondoso amigo, Que assim me chama, Senhor. Tu me olhaste nos olhos, Senhor, a sorrir, pronunciaste teu meu nome, Senhor. Na praia eu larguei o meu barco, Junto a ti, buscarei outro. Senhor, tu me olhaste nos olhos, a sorrir, pronunciaste meu nome. Meu nome, Senhor. Eu larguei o meu barco, Junto a ti, buscarei outros. Fixo meu olhar no horizonte desse imenso mar. Sei que não posso mais voltar. Sigo assim, certo da missão que tenho que cumprir. Os passos do meu Senhor. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Sim, Senhor, eu te amo de todo o coração. Não vou te negar, vou cuidar do seu. Vou falar sem medo a toda alma que encontrar. Vou mergulhar pra dentro desse mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. De pé cantemos, eu vou jogar. Temos Minhas redes onde o Senhor me mandar, certo de que vou enchê-las de almas pro reino de Deus. Oremos. Concedei-nos, ó Deus, por esta Eucaristia, viver de tal modo a vossa Igreja, que perseverando na fração do pão e na doutrina dos apóstolos,
enraizados no vosso amor, sejamos um só coração e uma só alma, por Cristo nosso Senhor. Sentados, escutemos agora a mensagem da vivência. Vivamos essa semana certos da experiência que São Paulo fez e nos comunicou. Nada pode nos separar do amor de Deus. Amor manifestado em Jesus Cristo, nosso Senhor. Nossos avisos, os avisos da Capela Militar de Nossa Senhora das Graças. Não, você não. Você é negativo. Está cancelado. É que o Fluminense ganhou do Flamengo hoje, ele está Censurado. chateado. Lógico. Bem, mais um momento da gente dizer um até breve, né? Até breve. Eu vou usar um pouquinho da palavra do Padre Daniel hoje de manhã. Hoje de manhã, ele falou, eu não vou, peço perdão se eu não repetir todas corretamente. Ele disse o seguinte, que Pedro e Paulo, né? Pedro e Paulo tiveram um momento muito importante, sendo que ambos, em momentos diferentes, tiveram convívio com Jesus. Pedro conviveu antes e depois da ressurreição. E Paulo depois. Chegou o momento que Paulo se encontrou com Pedro e que Pedro teve medo do novo, daquilo que estava vindo. E aí eu traduzo um pouco para a nossa capela. Quando o Padre Valmir foi embora, em seguida vem a pandemia e chega o Padre Fábio e também o Padre Ronaldo para nos ajudar. E a comunidade teve medo, acho que como o senhor muitas vezes falou conosco ali, e sentiu medo também, e nós sentimos. E mais uma vez vai acontecer de novo agora. O Padre Daniel falou isso. Então, para aqueles que ainda não conhecem, nós temos que fazer esse acolhimento a ele, que ele também está ansioso e ao mesmo tempo está temerário, né, de pegar uma nova capela. Ele nunca conviveu com a capelania militar, mas eu tenho certeza que a nossa comunidade vai acolhê-lo muito bem, como fez com o Padre Fábio. O Padre Fábio tem uma nova missão, né, continua essa missão lá em Santa Cruz. Tem uma música que fala buscar águas mais profundas, né? E lá realmente é mais profundo ainda. Eu sei que a missão é árdua, mas o senhor é a pessoa talhada para isso. Agora falando bem sério, a pessoa é talhada. Como foi a pessoa certa para conduzir essa capela aqui nesse momento tão difícil que nós tivemos? Com certeza não... Jesus agiu muito bem, Maria passou na frente, colocou o senhor aqui junto com o Padre Ronaldo, mas o senhor que esteve à frente de todas essas, das lives, né, Sérgio? Das lives passando frio ali fora, né, minha amiga, né? Um frio danado ali fora na live, depois chovia lá, corre pra dentro. E, assim, não existe, desculpe se eu estiver errado, eu não acredito em sorte apenas, nem o acaso. A sorte depende, como eu falei na quarta, depende... Você vai falar, meu amor, fica tranquilo. A sorte depende de competência, dedicação e trabalho. Se não tiver isso, a sorte não adianta nada. E segundo, o acaso não existe dentro, pelo menos na fé, né? A gente não pode depender do acaso, a gente tem que fazer a nossa parte. E o senhor fez muito bem e a gente só tem a agradecer. Conte conosco sempre, né? Eu já falei para o senhor na quarta-feira. Os irmãos de sangue, os irmãos de farda, os irmãos da fé. O senhor é os irmãos da farda e da fé. Eu sei que o senhor tem algum tempo aí de convívio, né, dentro da Força Aérea. E depois Deus vai conduzir seu caminho aonde Ele aprover, como foi falado aí. O senhor vai jogar suas redes em águas mais profundas e com certeza vai continuar pescando muitos irmãos. A minha esposa agora quer falar ali, senão ela vai ficando. Vamos agora a outros agradecimentos. Tenho também o Ricardo. O som, peço perdão. É que nós tiramos as 2 caixas aí para consertar. Então, mas semana que vem está tudo de volta. Padre Fábio, é sempre muito emocionante. É sempre muito emocionante e com muito carinho, né? Quis a providência que hoje fosse hoje. Com essa leitura, com essas palavras, com essa música. Então eu peço até licença ao Papa Francisco, né? Para usar dessas palavras, dessa música para a sua missão.
dizer que o Senhor, como Pedro, conta com as nossas orações, né? Ele estava lá preso, mas a comunidade estava unida em oração. E o Senhor leva no coração a Capela das Graças, essa família que o acolheu como um pai espiritual, e que nós ficamos com a sua amizade, com a sua alegria e com os seus ensinamentos. A experiência que Paulo teve, nós também, graças a Deus, tivemos aqui, graças à sua perseverança, à sua dedicação, o seu amor à nossa capela. Foi sacrifício, mas nós estamos aqui muito felizes, porque nós tivemos o Senhor nesse momento em que a barca foi conduzida pelo Senhor e por Jesus. E fica agora a nossa alegria, e nós pedimos, né? O Senhor sabe que sempre a gente pede aqui oração para o Senhor. Então a comunidade de pé quer rezar uma Ave Maria pela sua missão, por tudo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E aí, como disse meu marido, né? Vamos agora aos agradecimentos também. E aí a gente pede aqui Antes eu vou pedir ao ministro, né? Para que ele venha aqui e possa dar a lembrança dos médicos. Pode vir, Alexandre, pode dar para ele. Gostei da bolsa. É porque já teve muito presente que ninguém viu em casa, mas ele já ganhou bastante. Mas esse é o simbólico. Foi um sacrifício muito grande entrar naquela loja, né? Aí foi uma penitência. Então agora está aqui. Ainda mais que eu liguei para ele, né? Para saber se ele ia querer um ou outro. E depois ele fez uma voz triste. Falei, não, vou lá mudar esse presente. Aí eu espero que lembre da nossa comunidade com muita alegria, tá certo? E a mensagem que... Muito obrigado, Ricardo, de coração. Obrigado. Padre Fábio, e agora, em nome de toda a capela, né? Nós queremos que o senhor leve uma lembrança e nós vamos pedir que a doutora Ana Cristina, que representa tão bem a capela e os que estão em casa, essa é uma lembrança nossa para o senhor. Eu, simples Pedro, um pescador, chamado por Deus a buscar outro mar. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Certo de que vou encher mais de almas pro reino de Deus. Eu vou jogar minhas redes onde o Senhor me mandar. Certo de que vou encher. Padre Fábio, enquanto vai se abrindo ali, a SOS Oração também trouxe quer deixar com o senhor Que beleza. uma lembrança. Bom, maravilha. Obrigado, Simone. Ah, que beleza. Muito bom. Consagração São José. Obrigado, Deus. Obrigado. Salve de palmas. Amém aí? Amém? Amém? Isso, que bom. Linda imagem, linda. Parabéns, viu? Obrigado mesmo. Excelente. Pois é. Vamos ficar sentados um pouquinho.
Vocês me permitem um pouquinho de fala ainda, e não tem como ser diferente, né? Gratidão ao Padre Valmir, que foi o primeiro a fazer contato comigo para vir para essa comunidade. E também gratidão ao Padre Valmir, porque foi ele que me indicou, não sei por quais razões, né? Maluco o Padre Valmir mesmo, né? De me indicar para cá. Então agradeço a ele pela escolha, por ele, Deus agiu através dele para que eu pudesse estar aqui com vocês também. Gratidão também ao Padre Ronaldo, que pegou também essa missão comigo, que sozinho não daria conta. E lembrando que, mesmo assumindo aqui, eu não deixaria a base aérea de Santa Cruz, não deixaria lá a capelania, então gratidão também ao Padre Ronaldo. Gratidão aí a todos as pastorais, movimentos, todos os coordenadores, de forma especial também ao casal Monteiro e Valéria, casal coordenador. Gratidão também à equipe que também trabalhou comigo de transmissão, porque em certos meses a igreja ficou reduzida aqui praticamente a uma equipe que não parou com as missas, né, aqui online. Então gratidão pelo estímulo, pelo apoio, pessoal da música também. Gratidão aí a todos os pastorais, movimentos. Vocês sabem que essa capela ela tem grandes carismas, grandes dons, mas quero também deixar essa gratidão a cada grupo que me apoiou, né? De forma especial aí, eu não vou fazer esse pecado, eu não cometo esse pecado de mencionar cada grupo. Se eu começar a falar de cada grupo, peço perdão mesmo, tá? Mas fica então meu recado por causa do tempo, gratidão por cada grupo, que aqui são tantos. Eu falei com o padre Daniel, na nossa reunião que nós já tivemos, que ele pega uma comunidade com muitos carismas, com muitos dons. Então vocês são ricos em dons e carismas. Já dizia a carta de São Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, vocês são ricos em dons e carismas. Então utilizar esses dons e carismas, que são tantos aqui nessa igreja, principalmente na parte da caridade social, né? A caridade social aqui dessa capela, uma igreja minúscula, né? Pequena no espaço físico, mas que faz tanto bem ao pessoal aqui ao redor, que faz tanto bem a tantos lugares. Então o padre Daniel, ele pega um grande presente, sim, uma boa comunidade, uma comunidade de bom coração. E fico satisfeito de ter participado também da história aí dos senhores e das senhoras nessa comunidade. Fico também satisfeito de ter participado um pouquinho dessa história, dessa comunidade, dessa família tão bonita que é. É bonito porque Deus fez que fosse bonito, né? Porque se dependesse da gente, a gente estragaria tudo. Mas a comunidade é bonita porque é Deus quem conduz, é Deus quem faz florir. Então eu também sou muito grato por ter passado por essa comunidade. E aqui também foi um local de aprendizagem, sem dúvida. Aqui tive, como já falei e mencionei, né, a exposição, a questão da transmissão online, que é algo novo para mim também. E nós também devemos, como já foi falado, navegar em águas mais profundas. Saber também evangelizar pela internet. A internet é meio e canal do Evangelho. E também devemos saber aproveitar muito bem esse recurso tão importante ainda nesse tempo, principalmente nesse tempo de distanciamentos entre nós. Amados, gratidão. Eu tenho realmente verdadeiras aprendizagens com vocês, experiências que eu vi aqui que deram certo e que vou levar para a minha vida com toda certeza, e espero então praticá-los depois na minha comunidade e também, Deus que sabe, nas próximas comunidades que eu deverei passar. Deus que sabe o caminho dos padres, né? Não somos nós que estamos traçando nossos caminhos, é Ele quem nos conduz. Nunca pensei na vida em passar por aqui, nunca pensei em encontrá-los, mas Deus quis que nos encontrássemos, que nos conhecêssemos. Então, que eu não saia agora do seu coração, que eu não saia também do seu amor, do seu carinho, pelo menos que eu fique então na memória do seu coração. E quando você se lembrar do Padre Fábio, você pode ter dois caminhos: ou rezar por mim, que faz muito bem, tá? Ou a segunda forma, que talvez seja mais difícil, é pegar um ônibus, pegar um trem e ir lá parar em Santa Cruz, tomar um cafezinho comigo, e as portas estão abertas, tá bom? Parabéns, muito obrigado. Deus abençoe a nossa comunidade, tá bom? Viva o Padre Gratidão. Fábio! Viva! Força, viva o Padre Fábio! Oi? Não, com essa camisa aqui salvou o dia. Essa camisa aqui, o Flamengo perdeu, infelizmente, pro Fluminense, né? Eu fiquei sabendo no início da missa, mas a camisa salvou o dia. Não, tô feliz. Tem mais algum aviso da comunidade, algum recado a ser transmitido? Vamos ficar sentados.
Vamos dar alguns avisos, uma palavrinha e já terminamos com a bênção final. Lembrando que quarta-feira nós não teremos a missa Isso. da restauração. E a nossa saída do estacionamento será por lá. É rápido. Boa noite a todos. Boa noite, filha. Padre, eu quero lhe agradecer de coração. Obrigado. Em nome do Grupo da Solidariedade, a nossa gratidão. Que o Senhor nos acolheu no momento mais difícil de nossas vidas. E o Senhor realmente foi fantástico. Foi primordial naquele momento que o Senhor nos acolheu. Não o Senhor, como toda a equipe, todos que colaboraram com o Grupo da Solidariedade. A nossa gratidão e vamos continuar sempre pedindo a Deus que ilumine seus caminhos. Obrigado. Muito obrigado Gratidão. por tudo. Obrigada Tá a todos. Amém. Nós não temos tempo. Quisera eu ficar aqui agradecendo a cada grupo até meia-noite, mas não temos até meia-noite para ficar agradecendo. Amanhã estarei lá na bandeira, na passagem de serviço, né, de manhã cedo, na base aérea de Santa Cruz. Amanhã o padre tem expediente, tem muita coisa para fazer amanhã. É início de mês também. Início de mês temos muitos trabalhos, né? Todos nós também temos. Então, muita gratidão, tá? E vocês já sabem onde eu estou. Onde está a cruz, o padre Fábio está lá também, tá bom? E Jesus também me ajuda a carregar a Santa Cruz dele. Só para dizer, né? Nossa Senhora das Graças também, ela me acompanha há muito tempo. Né? Misteriosamente, ela me acompanha há muito tempo. E agradeço, mãezinha, por ter me deixado, inclusive, uma comunidade com o título Nossa Senhora das Graças. Ela realmente é benfeitora de tantas graças. É incrível. E eu também já tive graças através de Nossa Senhora das Graças, né? Não tive essa oportunidade, nem vou ter tempo hoje, infelizmente. Alguns já sabem dessa graça que eu já tive, por intermédio, sim, de Nossa Senhora das Graças, antes de vir, muito bem antes de vir nessa comunidade. Então, vocês têm uma ótima padroeira, uma ótima mãe. Seja também você canal de graças, de apoio, de ajuda àqueles que vocês convivem. Você também deve ser canal da graça de Deus. O Senhor esteja convosco. Pela intercessão de Nossa Senhora das Graças e de São Pedro e São Paulo, que hoje nós comemoramos, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amados, tenham todos uma boa noite, uma boa semana pela frente e de paz, e o Senhor vos acompanhe. Antes de sairmos, vamos rezar juntos a oração pelo Santo Padre Papa Francisco. Eu vou falando, vocês vão repetindo. Ó Deus, que na vossa providência quisestes edificar a vossa igreja sobre São Pedro, chefe dos apóstolos, fazer que o nosso Papa Francisco, a quem chamastes para ser sucessor de Pedro, seja para o vosso povo o princípio e o fundamento visível da unidade, da fé e da comunhão na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Salve a Rainha, Mãe Misericórdia, vida, doçura e esperança nossa salve. A vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Em a coisa advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvem, e depois deste seu, mostrai Jesus, bendito é o fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria, Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Viva Nossa Senhora das Graças, viva! Viva São Pedro e São Paulo, viva! Viva o Papa Francisco! Viva! Viva a Igreja de Cristo! Viva! Cantemos. Amém! Eu creio nas promessas de Deus, creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de meu Senhor. Eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas de Deus, eu creio nas promessas do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco,
Ele me confiará mais, se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia do meu Senhor. Eu creio na misericórdia de Deus, eu creio na misericórdia de Deus, na misericórdia do meu Senhor. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará. Se sou fiel no pouco, Ele me confiará mais. Se sou fiel no pouco, meus passos guiará.